Olá, engenheiros! Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês um exemplo de cálculo de um cálice utilizando a planilha de dimensionamento de cálices. Nesse exemplo, nós vamos considerar um pilar com seção 30 por 50, FCK 40 MPa do pilar, o FCK do cálice de 30 MPa, o FCK do grout de preenchimento da folga de montagem entre o cálice e o pilar de 30 MPa também, força vertical máxima de 40 toneladas, mínima de 20 toneladas, momento em torno do eixo X 15 toneladas, em torno do eixo Y de 5 toneladas, a força horizontal no sentido X no topo do cálice de 1 tonelada e no sentido Y no topo do cálice de 2 toneladas. Tá? O cálice ele tem paredes com interfaces lisas. Nós vamos considerar os momentos atuando simultaneamente nos dois sentidos. Folga de montagem entre o pilar e o cálice de 5 centímetros e a regularização do fundo do cálice de 5 centímetros. Então, vamos iniciar aqui o nosso dimensionamento. A interface dos cálices é a interface de parede lisa. A largura do pilar aqui a gente pode alterar, né? Parede lisa. Largura do pilar 30. Altura do pilar 50. Aqui a armadura longitudinal do pilar eu não estipulei, vou adotar no 16 milímetros. A região é de boa aderência. Gancho no pilar, não. E gancho na armadura e barra soldada também no fundo do pilar, não. Se só a barra reta no fundo do pilar. Comprimento externo do cálice vamos adotar 3 centímetros e o interno 2 centímetros. Que é a ponderação de esforços 1.4, 1.2 de gama N, gama C 1.4, gama C do pilar, do concreto do pilar 1.3, gama S do aço 1,15. Coeficiente de atrito, limite para a parede lisa ou rugosa. Vamos adotar aqui um coeficiente de atrito igual a 0 para a parede do cálice. Tá? Pilar tracionado? Não. Não vai ter tração nesse pilar em nenhuma combinação. Força normal máxima de cálculo vai ser 40 toneladas. Força normal mínima vai ser 20 toneladas. Momento em torno do eixo X vai ser 15 e em torno do eixo Y 5. HX, que é a força horizontal no sentido do eixo X, vai ser 1 tonelada. E no sentido do eixo Y vai ser menos 2 toneladas. Por que menos? Porque vai ser, o HY vai ser em sentido contrário a essa seta aqui, certo? Essa seta aqui, em sentido contrário, para ela proporcionar um momento MX maior, né? Lá na base do nosso cálice. Concreto do cálice 30 MPa, do grout 30 MPa e do pilar 40 MPa. Se resultar em cálculo de interface pelo modelo de atrito de cisalhamento, ou seja, cálice muito curto, né? Como se fosse um consolo muito curto, a interface que seria o nosso cálice seria concretado em 2 etapas, ou seja, primeiro o bloco de fundação, depois o cálice, e com interface rugosa. Tá? O aço aqui CA50, módulo de elasticidade 210 mMPa. Geometria do cálice. Então aqui nós vamos adotar folga de montagem de 5 centímetros. A espessura da parede do cálice mínima é de 15 centímetros, então nós vamos adotar aqui 15 centímetros de espessura mínima. Comprimento de embutimento. Está nos pedindo aqui um comprimento de embutimento mínimo em função da armadura, do embutimento da armadura do pilar. Tá? Em função do comprimento de ancoragem da armadura do pilar. Vamos adotar aqui, então, 110 centímetros para respeitar esse valor. Ou, se a gente quiser adotar um comprimento menor, teríamos que especificar aqui uma ancoragem, por exemplo, do pilar, né?
da armadura do pilar com barra soldada, por exemplo, né? Com isso, o comprimento de ancoragem necessário para a armadura do pilar cai para 75 centímetros. Nós poderíamos adotar aqui um comprimento de ancoragem de 100 centímetros para o nosso cálice. Comprimento de uma altura do cálice de 100 centímetros. A regularização, que é a folga deixada entre a base do pilar e o topo do bloco de fundação, de 5 centímetros. E o nosso pilar não vai ter nenhum embutimento dentro do bloco de fundação. Tá? Ele se apoia como se fosse no topo do bloco de fundação. Ou seja, a altura total do cálice, dessa forma, resulta em 105 centímetros. Então, aqui, os esforços para cálice com parede lisa ou rugosa. No nosso caso, nós estamos considerando cálice com parede lisa. Está aqui todo o cálculo dos esforços. Tá? Não vou entrar aqui em consideração de cada um deles. Aqui nós temos a verificação da tensão de compressão na parede do colarinho. Então, aqui a tensão limite é 0,857 e a tensão atuante em cada um dos dois sentidos, ela está inferior, né, a limite. Caso estivesse dando uma tensão atuante superior, a célula já vai se pintar aqui de vermelho, tá? Dando sequência, então, aqui a parte de cálices com interface com chave de cisalhamento eu vou pular, né? Não me interessa, porque o nosso cálice é liso. Então, aqui nós temos o cálculo das armaduras, né? Então, aqui, armaduras. Armaduras para cálices com interface lisa. Então, no sentido do eixo Y, o modelo de cálculo é viga em balanço. Então, as armaduras elas são verificadas aqui como se fosse uma viga em balanço. No sentido do eixo X, também o nosso cálice é verificado como se fosse uma viga em balanço. Então, está aqui todos os cálculos das armaduras para a viga em balanço. Tá? Chegamos aqui no resumo das armaduras. Somar as armaduras calculadas para os esforços em Y e para os esforços em X? Sim. Por que nós vamos somar? Porque nós estamos considerando que os momentos estão atuando simultaneamente. Então, embora a bibliografia não tem nenhuma bibliografia que trate o cálculo de cálices de paredes lisas com flexão composta oblíqua, né? O que a gente faz para simular uma flexão composta oblíqua? Somamos as duas armaduras calculadas para cada um dos sentidos. Tá? É uma forma que a gente tem de fazer isso. Para cálices com parede com chave de cisalhamento, a gente pode modelar eles e calcular a flexão composta oblíqua normalmente, né? Como se fosse um pilar, por exemplo. Suspender a força ND do fundo do pilar? Não vamos suspender. Então, a armadura vertical principal. Nós temos aqui todos os cálculos e a armadura que nós temos que adotar. 7,53 centímetros, pelo menos. Isso aqui nos resulta, se adotarmos barras de 16 milímetros, em 4 barras de 16 milímetros em cada canto do nosso cálice, de armadura vertical principal. Armadura vertical secundária. Então, nas paredes paralelas ao eixo Y, nós vamos adotar aqui barras de 8 milímetros, com 2 ramos, nos leva então a 3 armaduras de 8 milímetros. Se a gente adota uma armadura muito pouca, ó, com o espaçamento recomendado máximo para as armaduras verticais é de 20 centímetros, tá? O mesmo é para as armaduras horizontais, também o espaçamento máximo recomendado de 20 centímetros. Então, se o espaçamento dá menor que 20, ou se a armadura total dá menor que a calculada, a planilha já pinta de vermelho, tá? Então, nas paredes paralelas ao eixo Y, nós vamos adotar ferros de 8 milímetros com 2 ramos, 3 barras em cada parede. Tá? E nas paredes paralelas ao eixo X, nós vamos adotar também ferros 8 milímetros com 2 ramos. Então, vai dar 3 armaduras aí, 3 barras.
A armadura horizontal principal superior. Então, aqui nós vamos adotar, por exemplo, se for ferro 8 milímetros, com 2 ramos, nós precisamos de 6. Isso aqui nos dá um espaçamento necessário de 3,24. A recomendação é utilizar um espaçamento mínimo aí, possível de 5. Né? Se der menos que 5, não é bom de detalhar, porque não é bom de executar na obra, tá? Não, é difícil a execução, pode dar bicheira, pode ficar muito próximo dos estribos, né? Então, para a armadura horizontal principal, nós vamos adotar aqui 10 milímetros. Com 2 ramos, dá 4 barras, dá um espaçamento de aproximadamente 5,33. Nós vamos adotar o espaçamento aí de 5 centímetros. Aqui está a altura de distribuição, né? Então, esses 4 estribos de 10 milímetros têm que ser distribuídos aí em 19 centímetros a partir do topo do nosso cálice. E a armadura horizontal principal inferior, vamos adotar também 10 milímetros. Já aqui para superior, nós precisamos de 3 armaduras, tá? A cada 8 centímetros. Poderíamos, por exemplo, adotar ferro 8. Ferro 8 daria a cada 5, daria 5 a cada 5, 5 a cada 4,8. Então, não, vamos adotar ferro 10, né? E deixando 3 estribos de 10 a cada 8, né? Ou a cada 9, no caso. O recomendado aqui é 9,5, né? O calculado é 9,5, vamos adotar a cada 9. A armadura horizontal secundária, vamos manter o ferro 10, já que estamos utilizando ferro 10 para superior e para inferior, mas poderíamos utilizar menos, né? Ferro 8, por exemplo. Então, 8 daria 3 armaduras de 8. E aqui o nosso já detalhamento do cálice, ó. Nos cantos aqui nós temos 4 barras de 16. Nas paredes laterais, no sentido do eixo Y, nós temos 3 barras de 8 com 2 ramos. Nas paredes, no sentido do eixo X, nós também temos 3 barras de 8 com 2 ramos. E aqui as armaduras. Vertical superior, nós temos 4 com 2 ramos superior. Temos 3 com 2 ramos inferior. Nós temos 3 aqui ferros de 8 milímetros com 2 ramos de secundário. Tá? Ficaria mais ou menos assim o detalhamento do nosso cálice. Eu ainda vou implementar melhorias aqui nesse detalhamento, mas para uma análise prévia aqui, um entendimento prévio do que está acontecendo, é possível já ter uma ideia. Por fim, eu vou pular aqui a parte de dimensionamento de cálice com chave de cisalhamento. Vou descer lá embaixo na verificação da armadura do pilar. Tá? Então, aqui é a armadura do pilar. A armadura inferior aqui, ó, no sentido do eixo Y, nós precisamos ter pelo menos aqui é a armadura transversal, né? A armadura transversal, calculada no sentido do eixo Y. É de ferro 6 milímetros a cada 7,5 com 2 ramos. Então, teríamos que ter estribos com 6 milímetros ao longo da altura de embutimento do pilar no cálice, com 2 ramos espaçados a cada 7 centímetros e meio. Para o eixo X, aqui nós temos 6 milímetros com 4 ramos a cada 16 centímetros e meio. Se a gente deixar 2 ramos, dá a cada 8 centímetros e meio. Então, teríamos que adotar pelo menos ferro 6 a cada 7,5 de estribos no pilar ao longo da altura de embutimento. Tá? E os grampos na base do pilar, que seria uma armadura aqui na base, para essa força aqui NBD, para essa força HINF, né? Como essa força depende do coeficiente de rugosidade entre a parede do cálice e o concreto, o coeficiente de rugosidade é 0, nós adotamos. Então aqui a força é 0, nós não precisaríamos de um grampo lá embaixo na base do pilar. Agora, se a gente adotasse aqui um coeficiente de rugosidade igual a 0,3, por exemplo, o que eu acho bem coerente, né? Considerar que o nosso cálice não vai ser uma interface lisa, ele vai ter um coeficiente de atrito ali atuando. A nossa armadura
calculada de grampo lá na base do pilar seria, ó, 4 barras de 12,5 milímetros no sentido do eixo Y e também 4 barras de 12,5 no sentido do eixo X. Então, olhando aqui, pensando no nosso pilar, né? Nós temos aqui o pilar. Aqui nós temos a armadura principal do pilar. Nós precisaríamos ter grampos aqui embaixo para suportar essa força aqui de tração aqui embaixo. Aí esses grampos seriam tanto no sentido Y como no sentido X. Então, olhando em planta, teríamos que ter 4 grampos de meia polegada nesse sentido aqui, 1, 2, 3, 4, e 4 nesse sentido aqui, 1, 2, 3, 4. Poderíamos substituir, por exemplo, essas 4 no verticais, né? Quanto que daria se a gente utilizar a bitola de 16? Daria 3, né? Por 3 de 16 milímetros. Então, essas aqui, 3 φ de 16, e essas daqui, 4 φ de 12,5. Né? Em forma de grampos lá na base do pilar. E os estribos, né, os estribos que a gente calculou, deu estribos aqui a cada 7,5 centímetros, né? Ferro 6,3. Então, φ de 6,3 a cada 7 centímetros. Certo? Eu fico por aqui e até a próxima, até o próximo vídeo.